Do que, ó, esse jogador, o Felipe Anderson, já quando estreou na equipe do Santos, eu já vi um potencial incrível dele. Que, por sinal, ele não é um 10 de articulação, mas também não é o 8 igual o Zé Rafael. Ele é um 8,5 para 9, meu irmão. Ele é muito bom jogador. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês do Corinthians aí, para vocês do Santos. Vocês estão contratando o Patrick. Ó, desculpa, irmão. O Corinthians tem o Wesley, que todo mundo fala Wesley. O Wesley faz gol, dois gordos no campeonato. Meu irmão, o craque Neto resolveu falar mais do Palmeiras e dessa vez aí ele vai falar bastante do Felipe Anderson e o Abel Ferreira agora ajeitando o time para encarar o Internacional. Será que o craque Neto está preocupado com esse verdão aí do Abel Ferreira, que já tem aí jogadores que ele transformou em grandes jogadores e agora está recebendo aí mais um cara com 10 anos de futebol europeu? Será que o craque Neto está preocupado? Vamos ver o que ele vai falar. Mas antes, claro, dê aquele positivo para cima e também já confira aí a tua inscrição aqui no canal do Verdão. Veiga, Felipe Anderson, na frente, Dudu e Flávio Lopes. Meu Deus. É só o Que é o ele que vai embora. Isso quando chegar o Gabigol. Imagina só, aí você tem Richard Rios, você tem Gabriel Menino, você tem Rony. Olha a força do Palmeiras em relação à chegada desse jogadorzaço que é o Felipe Anderson. Muita gente pode achar que não é, mas pra mim é um baita jogador. Jogadorzaço. Jogador que tem esse tempo todo jogando na Itália não é qualquer tipo de jogador, não. Jogador de qualidade que a Juventus queria. Porra, quando você deixa de ir pra Juventus e vai pro Palmeiras, você tem qualidade, é um jogador que vai trazer. E o Palmeiras estava precisando, porque o Palmeiras estava naquela fase. E alguns jogadores caindo de rendimento. Que é natural, o próprio Rafael Veiga caiu muito de rendimento, mas dessa fase de final, ele já jogou muito. É natural, ninguém consegue manter. Cara, se o Palmeiras conseguir fazer o que tá fazendo aí, é algo que a gente nunca viu. A gente viu um time mandar no futebol brasileiro durante o máximo 3 anos. Ninguém passou mais de 3 anos. Então... Corinthians já mandou, São Paulo já mandou, o Flamengo já mandou, o Grêmio já mandou, Fluminense já mandou de uma época... né? Internacional já mandou, o Palmeiras vai durar muito mais. Do que, ó, esse jogador, o Felipe Anderson, já quando estreou na equipe do Santos, eu já vi um potencial incrível dele. Que, por sinal, ele não é um 10 de articulação, mas também não é o 8 igual o Zé Rafael. Ele é um 8,5 para 9, meu irmão. Ele é muito bom jogador. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês do Corinthians aí, para vocês do Santos. Vocês estão contratando o Patrick. Ó, desculpa, irmão. O Corinthians tem o Wesley, que todo mundo fala Wesley. O Wesley faz gol, dois gordos no campeonato. 2 gols na carreira. 18 anos, 19 anos. Dá pra trepar na árvore, pegar a manga, voltar. Dá pra trepar na mexeriqueira, pega a mexerica, volta, chupa, dá pra correr, dá pra treinar à tarde, dá pra fazer tudo com a idade de 2 gols. 2 gols. Aí você pega o Corinthians, contratou. Daqui a pouco eu vou mostrar a arte pra vocês aí. Cantilho, Sérgio Dias, Arauz, Rodrigo Garro, 1 gol só. 1 gol em 900 minutos. Fausto Vera, De Federico. Esse que foi pro time do Messi agora, como é que chama? Matias Rojas. Então, olha que o Palmeiras faz. Felipe Anderson. Ninguém sabe dar um balão na Juve, na Vecchia Senhora. É um jogador que joga do lado direito, joga do lado esquerdo, joga por dentro. Um baita jogador. E que, diga-se de passagem, vai vir ele, Rafael Veiga, para arrebentar a boca do balão. Quanto cresce o Palmeiras nessa Libertadores, Mundial 2025... brasileiro, Copa do Brasil, em tudo, Souza. Cara, é uma contratação que muda de patamar o Palmeiras, né? Claro que tem um tempo ainda para poder estrear, mas o Palmeiras, eu acho que tem que ser assim. Tem clube que faz muito alarde. Eu estava conversando aqui com o Nicola e a Leila e os dirigentes aprenderam a fazer as coisas caladas, né? Porque você evita... Quer que eu fale uma coisa para vocês aí? Não é a Leila, cara. Não é a titia Leila. Desculpa, não é. Não é a titia Leila, não, entende? Ela não, quem é o Anderson Barros?
A Leila Sinoche, ela não sabe nem quem é Felipe Anderson. Se você perguntar pra ela, ele chuta com a esquerda, a esquerda dele é muito boa. Não, a gente faz gol de cabeça, faz muito gol de cabeça. Não sei, ele faz, é o Anderson Barros, meu irmão, que veio do Botafogo, foi criticado por muita gente aqui. Ele é criticado pela torcida do Palmeiras, ele que fez a negociação. É ele que conversou. Não tem nada de tia Leila, não, irmão. Ela aceitou porque o Abel Ferreira já sabia, porque o Felipe Anderson já conversava, a irmã dele já estava conversando juntamente com o Anderson Barros. O Anderson Barros fez tudo isso. Parabéns ao Anderson Barros. E é importante você fazer as coisas... A não ser que você tenha uma informação que seja Leila. Não, eu só chutei aqui mesmo. Chutou errado, Chutei errado, mas a gente erra de vez em quando. Então, quando você faz as coisas assim caladas, você evita, né? Evita esse negócio de estar um clube entrando, fazendo leilão com um jogador como esse. Mas é um jogador... Você tem razão. Imagina só se o pessoal soubesse da Juve que o Palmeiras estava interessado. A Juve ia falar, não, eu te dou mais €1 milhão para você. Até os times brasileiros. Os times brasileiros. Não, mas... Imagina o Flamengo com essa notícia. Não pega. Mas ia tentar. Não, do Palmeiras hoje não pega. Não tem nenhum time brasileiro que tenha a força do Palmeiras hoje financeiramente. E não é só financeiramente. Pense você é o jogador de futebol. É um projeto. Você é jogador, eu sou jogador, você que está em casa é jogador. Aí vai vir o Flamengo para te chamar. Vem o Internacional, vem o Corinthians. Mas peraí, vem o Palmeiras. Fala assim, ó, a gente tem o Mundial, a gente tem a Libertadores, a gente ganha 2 títulos, irmão. Você vai receber o seu salário direitinho, você não vai ter problema nenhum, você vai morar em Perdizes. Pô, você tem um treinador que quer você. Nosso time tem aqui, ó, de 60 jogos do Paulista, nós ganhamos 57. Nós temos o Copa do Brasil, nós ganhamos 2. Nós não ganhamos 2, ganha tudo 2. Aí é o seguinte, nós temos 60 jogos. No mínimo, você vai ter uma chance, talvez, que aquilo que o Dorival Júnior tá vendo, talvez você pode até ter uma... Não sei se você vai ter chance. Dele. Mas você pode, ele tá 11 anos lá fora. Tá rico, milionário, graças a ele. Aí você pega um time que tem... Aí ele chega no seu treinamento. Aí ele conversa com os caras. Fala assim, não, meu irmão, deixa eu falar uma coisa pra você. Não, vou pro Palmeiras. É isso, cara. Não tem essa. A verdade é essa. Que, por sinal, todo mundo, quando sai daqui da Band, fala, meu sonho era trabalhar na Globo. Aí fico aqui, aprende tudo aqui. Tudo que vocês veem aí, a maioria dos jornalistas, comentaristas, narrador, tudo começou aqui. Aí depois o sonho deles é trabalhar na Globo. E eu não sei, vocês estão de brincadeira. Eu não sei onde vai parar isso. O jogador hoje brasileiro rejeitando ficar na Juventus, com todo respeito, não estou falando que o Palmeiras é menor, longe de mim. Mas assim, o sonho de todo jogador, principalmente que está na Europa, em um time de menor expressão, a Lazio é jogar num time gigante. Então, só que tem uma coisa, o cara tá há 11 anos, eu entendo ele. Tô falando como jogador, Bom, eu tô há 11 anos, pô, a Juve quer mais 3 anos de contrato, ficar 15 anos, eu tô com o burro nos... Pô, eu quero um clube brasileiro, pô, eu quero ir no Palmeiras. Ele falou que ele é santista, mas o Santos não tem bala pra comprar ele. Não. O Santos não tem dinheiro, não tem projeto. Qual é o projeto do Santos? Aí o Palmeiras vem. Projeto de vários... Tem, então coloca aí. Que golaço, Souza. Ele tem muita qualidade. Eu acho que eu vi agora o último jogo que ele fez agora pela Lazio, ainda tá voando. Que contratação do Palmeiras, meu irmão. Que contratação do Palmeiras. Quietinho, tranquilo. Meu querido Paulo do Vale, o que você pensa, seu Felipe Anderson, você que entende tudo de futebol e que acho que sexta-feira agora, 10 anos da morte do seu vovô. Inclusive vou gravar hoje aqui uma parte dessa reportagem aí. Pô, a gente vai fazer, sexta-feira a gente vai fazer uma homenagem pro Luciano do Vale, 10 anos sem Luciano do Vale. Você vê que o nível de narração caiu também, né? O nível de comentarista como eu caiu também. Né? Porque eu aprendi muito com o Zico, Mário Sérgio, Juarez Soares, Maltoni, Paulo Morsa, né? Com tantos comentaristas maravilhosos, Henrique Guilherme, que tá no YouTube aí, quem quiser seguir o Henrique Guilherme no YouTube, o Grande Barba. Acho que tudo caiu no futebol, sabia? Treinador, jogador, comentarista, narrador. Bom, quando você perde o Luciano do Vale, a gente perde uma referência tão grande, cara. E seu vovô morreu indo pro jogo do Atlético Mineiro e Corinthians, lá em Goiânia, eu tava no Mavisa, né? E depois eu fiquei sabendo disso, pensei que até era brincadeira. Infelizmente ele veio morrer de infarto. Que por sinal, o coração dele não tava aguentando mais de tanta sacanagem que fizeram com ele, né? Isso é a grande verdade, né? Os caras que ficaram vivos aí deveriam até pensar sobre isso, né? O que fizeram com o Luciano do Vale, né?
Mas aí tá tudo certo. Vamos lá, o que você pensa em relação ao seu vovô dos 10 anos, a experiência dele e também do Felipe Anderson, que, por sinal, quem trouxe futebol italiano foi quem? Luciano do Vale. Quem que foi o mestre nas narrações em relação ao futebol italiano aqui na Band, que eu quando jogava, a gente acordava mais cedo para ir tomar um café, assistir Napoli. Quem que era? Silvio Luiz, meu irmão. A lenda Silvio Luiz. E quem que trouxe? Luciano do Vale. Vocês nem sabiam que era campeonato italiano. Ele trouxe tudo. Antes a gente não tinha, né, os canais especializados em esporte, então o campeonato italiano passava na Band no domingo. Esse menino da SPN comenta muito o campeonato italiano, que é o... Léo Bertozzi? Como é que chama? Léo Bertozzi. Léo Bertozzi, é o melhor que tem. E o Jean Oddi também, né? O Jean Oddi, mas o Léo Bertozzi é o melhor que tem. O Léo Bertozzi é o melhor comentarista de futebol italiano. Não tem pra ninguém. Ele é o melhor. É o melhor em tudo. Vamos lá. Bom, inclusive sobre o Felipe Anderson, né, na sexta-feira contra a Salernitana ele marcou 2 gols, então o palmeirense estava assistindo o jogo na sexta-feira, nem imaginava que ele seria reforço. Que negociação, hein? Impressionante. Se o Nicola não sabia, quem ia saber, Nicola? Na semana passada... Como? Não, você não vai falar que você... Não, pelo amor de Deus, hein? Nem passei perto disso. Não dá um chute na boca aqui, ó. Na semana passada, o Fabrício Romano, que é um jornalista italiano, especialista em mercado... Porque, por sinal, todo mundo copia esse cara aí. Havia afirmado... Esse cara cair num precipício, todo mundo cai junto com ele. É possível mesmo. Mas ele havia afirmado na semana passada que o Felipe Anderson tinha um acordo verbal com a Juventus. 3 anos de contrato. Tudo bem, mas ele não errou. Não, mas é só pra mostrar como ninguém tinha ideia disso. E é só pra completar. Pode completar! 31 anos de idade, auge da forma física. O Felipe Anderson é titular. 3 anos de contrato? Até dezembro de 27. Ele jogou as últimas 144... Ele é um baita jogador, velho. Craque, ele jogou as últimas 144 partidas ininterruptas das latas. É 144, viu? É o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse rapaz é um baita jogador. E o que o pessoal ama ele na Lazio é uma coisa impressionante. Quando eu estive na Itália lá. O que os caras falam dele, meu irmão, vocês não têm ideia. O que ele é representativo do futebol italiano. Coloca o gol em inglês agora. Em inglês. O Souzinha vai traduzir. N-G-R-E-S. Eu falo em inglês. Se vocês falam em inglês, o problema é seu. Bota aí. Ou namorado, não importa quem quer que seja. Se tivesse de meia liga, né, sutiã, outra ou não. Aí abre a porta e o namorado, a namorada, ele... Aí... tá assim, vai no banheiro fazer xixi. Narrador, você é narrador. né? Você é narrador de velório. E eu no velório, eu animo todo mundo, que o meu irmão morreu, eu vou no velório, eu sou o cara mais não feliz, porque as pessoas têm que entender a morte, né? De que forma que você entende a morte. Meu irmão, eu vou no velório, é piar, não sei o quê. O Felipe Anderson. Eu narro em inglês. O que ele narrou? Cara chato, rapaz. Pro inferno, rapaz. Inventaram o futebol ainda, hein? Vamos lá, a gente tem os melhores narradores do mundo, diga-se de passagem. Coloca aí a arte dele, Cascão, Ricardinho, só pra eu ler, pra gente falar dele, ó, só pelo campeonato italiano. Na calada da noite, igual o Souza fazia, igual eu fazia, mas eu aprendi muito com o Luciano do Vale. Eu já entrei em cabine pra fazer jogo, tinha 7 mulheres dentro da cabine com o Luciano do Vale, com o vô dele. 7! Falei, eu posso fazer o jogo aonde? Aonde eu sento, Luciano? Aonde eu fico, hein, Latino? Aonde eu fico? Falei, calma, Neto, calma. A voz do seu avô, calma. Tem lugar pra todo mundo. Sim, senhor, Luciano. Coloca lá de novo. Vai lá. Uma vez no táxi da Argentina tinha 6. 108 jogos, 20 gols, 16 assistências, 26 grandes chances criadas, 146 dribles certos e 222 desarmes. O Palmeiras contratou um craque de bola pra mim. Sempre achei esse menino um craque de bola. Souza, esses números aí, que tem muita gente, ele falou, só fez 4 gols na temporada. Menos Cascão. Menos Cascão, e aí? Pô, eu queria um jogador desse pro São Paulo também. E outra coisa, né? É o tipo de jogador... É o tipo do quê? O Abel gosta, né? É um jogador que marca também. Você vê ali o número de desarme dele, né? Desarme. De desarme, 108 jogos. 108, né? 108 jogos. 108 jogos. 16 assistências.
Pô, olha, 20... Porra. Não pode falar porra no Johnson. Não, falei pô. Pô? Falei, pensei que você falava porra. 25 grandes chances criadas. 25 grandes chances Então criadas. é um jogador que tem a cara do Abel. Olha o time do Palmeiras. Eu vou fazer aqui o time do Palmeiras quando ele chegar em junho aí. O Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo. Pra mim tem que jogar o Vanderlan, que joga mais que o Piquerez. Vanderlan é craque de bola lateral esquerdo, irmão. Mas joga o melhor lateral esquerdo do Brasil. Esse moleque é Copa do Mundo. Esse moleque vai disputar as Copas. Se deixarem ele jogar, ele disputa a Copa do Mundo. Ele disputa a Copa do Mundo agora, aí, em 2026. Se deixarem o Vanderlan jogar de titular, ele disputa a Copa do Mundo como titular. Os caras que você mais tem proposta no Palmeiras. Mas joga muito, é craque de bola. Aí, Zé Rafael, Aníbal, Felipe Anderson, Veiga, na frente, Dudu voltando, Flaco Lopes, Rony, Gabigol. Imagina o Palmeiras com o Gabigol, com o Felipe Anderson. Meu Deus! Aí nós vai ter que rezar, Serdã, pra vocês perderem, mas não vai ter jeito. Que com esse time, que isso que eu tô falando aqui, dá pra entender que ele chega no patamar do Flamengo com a chegada do Felipe Anderson, não. É só tem um porém, né? O Flamengo tem arbitragem ali do lado, né? O Palmeiras não. E aí? Sim, inclusive, acho que é o primeiro jogador da era Abel de reforço que é aquele que o torcedor vai buscar no aeroporto, né? Porque o Palmeiras fez contratações ao longo dos últimos anos, mas jogadores que foram se desenvolvendo aos poucos. O próprio Flaco Lopes, o Veiga, né? Foi um jogador que num primeiro momento foi emprestado, o Rony teve uma certa dificuldade, o Felipe Anderson... Tatuado? Tem. Isso é. O Borra Esse cachorro morreu? Que você chorou, filho? É. Como que chamava? Point. Morreu de velhice? Não, ela teve uma infecção, ela tinha 10 anos. Ah, teve uma infecção generalizada, infelizmente. Tá bom. E Nossa Senhora Aparecida abençoe. é isso. E acho que o Felipe Anderson é o primeiro jogador que o palmeirense busca no aeroporto nessa fase do Abel, né? Porque normalmente os caras desenvolvem, né? Vão pra reserva. Pô, lembrei agora, tá tomando café. Tomando café não, o Cascão tá tomando café na Dona de Ola, porque ele é rico, eu não tenho dinheiro pra tomar café na Deola. A gente debate esse assunto e vamos debater também a chegada de Felipe Anderson no Palmeiras. O Vinícius Nicoletti já tá com a gente, porque de fato, hein, Vinícius, foi um anúncio até surpreendente na noite de ontem, mas que deixou os palmeirenses empolgados. Nenhuma pista, hein, Vinícius? Nenhum vestígio e, de repente, o anúncio do Felipe Anderson. É isso aí, Bruno, Mari, bom dia para vocês, bom dia a todos em casa, os companheiros. Pois é, mais uma contratação na surdina do Palmeiras. Você vai lembrar, foi assim também com a primeira contratação na temporada, o Bruno Rodrigues. Ninguém falava do Bruno Rodrigues, muitos times procurando o atacante que estava jogando no Cruzeiro e o Palmeiras anunciou a contratação do Bruno Rodrigues. Foi exatamente assim com o Felipe Anderson, jogador que estava na Lazio, final de contrato. O Palmeiras mandou um representante para Roma para convencer o jogador. Ele tinha uma negociação com a Juventus de Turim. A Lazio queria renovar o contrato, mas o Palmeiras conseguiu convencer o jogador a acertar com o clube alviverde. Será reforço do Palmeiras a partir de julho, porque ele assina o pré-contrato agora e se apresenta no Palmeiras em julho. Então teve todos esses bastidores. O pessoal teve que convencer o jogador, ele se interessou pela questão esportiva, o Palmeiras vem brigando por títulos, também tem interesse em retornar à seleção brasileira, a visibilidade e a disputa do Mundial de Clubes no ano que vem. Tudo isso motivou o jogador a aceitar essa proposta do Palmeiras, uma grande contratação do Palmeiras, um jogador diferente, perfil diferente que o Palmeiras vinha apostando, inclusive na gestão da Leila Pereira, jogadores jovens que ainda estavam em desenvolvimento. Felipe Anderson não, 31 anos, chega para jogar, é um jogador já pronto, preparado e que vai aí carregar esse peso nas costas, vai saber carregar esse peso nas costas de defender o Palmeiras. Então, uma contratação surpreendente do Palmeiras e fica uma grande expectativa da torcida, porque, além de tudo, Dudu está voltando. Essa é uma outra boa notícia. Dudu retornou aos treinos aqui na academia de futebol, agora com o elenco. Já estava fazendo trabalho no campo e agora inicia esse trabalho com o time do Palmeiras de 1 a 2 meses. No segundo semestre, o Dudu também deve reforçar esse time do Palmeiras. Bruno, Mari. Nossa, para o torcedor do Palmeiras hoje, noticiário perfeito nesse sentido, né?
Vamos então apresentar um pouquinho o Felipe Anderson para o Fã do Esporte. 142 jogos seguidos pela Lazio, é um recordista do time, né? Com 24. Dá pra jogar uns 3 meses aqui no Brasil. Uma semana e meia. 24 gols e 20 assistências. Pro Fã do Esporte que está mais acostumado a acompanhar os canais ESPN aqui em transmissão, não é novidade nenhuma. Mas eu me diverti ontem, Bruno, com alguns fãs do esporte postando, torcedores do Palmeiras, né? Postando nas redes sociais, tipo, a reação do pai. Esse cara aí é bom mesmo? Porque a repercussão foi de assim, do tamanho, foi como uma bomba, né? E não é exagerado, né, Prates? Não é não. Bom dia. Não. Bom dia, companheiros. Bom dia, fãs de esportes. É uma bela contratação, né? Claro que contratação, a gente já quebrou muito a cara aqui. A gente, às vezes, deposita uma esperança que o jogador não consegue responder. Às vezes, chega um jogador desacreditado que você não espera tanto e ele joga muito bem. Não tem como, obviamente, a gente cravar, vai ser assim, ponto final. Mas a projeção é a melhor possível. Uma contratação de um jogador muito bom, que fisicamente está muito bem, tecnicamente está muito bem, tinha mercado para ficar na Europa ainda mais um tempo, optou por voltar ao Brasil. E o Palmeiras contrata um jogador que pode ser um camisa 10 quando precisa, pode ser um meio aberto pelo lado do campo quando precisar. É uma contratação muito boa, bela contratação. O que ele vai jogar, o quanto vai jogar, isso a gente só vai saber quando ele puder jogar. Mas que de cara chama atenção e o Palmeiras contrata muito bem. Acho que o argumento que dá credibilidade, ou que explica, ou que ilustra talvez a importância seja esse, né? Era um jogador que ainda tinha mercado para ficar no país onde está. O pessoal estava dando certo grande, com a na verdade, Juventus, na verdade, ele não é que ele tinha mercado para ficar onde ele estava. O mercado dele era de subir. Ele estava sendo cogitado pela Juventus, assim, e da Lazio para a Juventus. Todo respeito à Lazio, claramente você está subindo. Quer dizer, com 31 anos, o jogador está sendo cotado por um clube ainda maior no que ele está, que é um clube já importante, mostra o grande momento. A contratação é espetacular para o Palmeiras, e o quanto ele vai dar certo depende muito de encaixe com o esquema do Abel. O Palmeiras é um time que joga muito um futebol coletivo. Agora, a capacidade do jogador é muito grande, o potencial é muito grande de ser uma contratação que faça muita diferença para o Palmeiras. Eu me diverti, porque também tinha uns torcedores falando, gente, eu nunca cheguei nessa parte, que é de contratar um cara pronto, um cara desse tamanho e tal. Eu não estou acostumado com isso, porque não vem sendo um método de mercado do Palmeiras nos últimos anos, né? De contratar jogador assim, né? Isso deve ter parado lá em 17, 18, não é? O Vinícius Nicoletti acompanha também de perto aí os anúncios e as contratações. Porque eu acho que a última, talvez, assim, de impacto tenha sido o Scarpa. O Luiz Adriano tinha impacto. O Luiz Adriano era um jogador pronto, por exemplo, mas foi 2019. Isso. Agora, se a gente pegar... E vindo de fora, o Felipe Melo. Sim. Porque o Scarpa ainda era uma contratação importante, mas o mercado aqui local, né? Sim. Mas tudo bem. Certamente, não é, Vinícius? Pelo menos 5 anos, assim, que não tinha uma contratação com esse peso. Talvez essa, acho que é a mais pesada de todas. Ah, com certeza, viu, Bruno? Na gestão da Leila Pereira, sem dúvida, porque você vai puxar aí os nomes. Tem jogadores um pouquinho mais experientes, inclusive o Tabata, que já está perto ali dos 30 anos, 27, 26 anos. Mas são jogadores realmente, são apostas do Palmeiras, né? O caso do Flaco Lopes, que chegou aqui para se desenvolver. Inclusive esse ano, o Palmeiras apostando no Aníbal Moreno. Você sabe que é um jogador que vai chegar, vai reforçar o time, mas também é um jogador jovem, que está em desenvolvimento e vai se desenvolver no Palmeiras. Um jogador um pouquinho mais pronto que o Palmeiras foi buscar foi na temporada passada. O caso do Arthur. Já tinha rodado, já tinha passado, destaque do Bragantino, chegou um pouquinho aqui, o Palmeiras investiu e depois lucrou com a venda do jogador para a Rússia. Então é um jogador um pouquinho mais pronto, mas esse, sem dúvida, essa contratação, sem dúvida, do Felipe Anderson é a mais simbólica e a mais diferente do que o Palmeiras vinha fazendo. E foi um golaço, Bruno, do departamento inteiro do futebol do Palmeiras. Começar pelos analistas, né, que analisaram o futebol do Felipe Anderson, perceberam que o contrato dele estava em final, então foram monitorando o jogador, passaram isso para a comissão técnica do Abel Ferreira, eles analisaram o jogador, para o diretor de futebol, o Anderson, do Palmeiras, e aí o Palmeiras mandou um representante lá porque tinha muita dúvida como seria o departamento de futebol sem o Cícero, que é o gerente de futebol, Cícero Souza, que foi para a seleção brasileira. O Palmeiras dividiu essa função do Cícero em 3 partes. O Leonardo Holanda, que é o gerente jurídico de negócios, Leonardo Piffer, que é o gerente de operações, e o Luiz Gustavo, que é o gerente aqui do CT, a gerente administrativo do Palmeiras. Então o Palmeiras dividiu essas 3 funções e o Leonardo Holanda, que foi para
para a Europa, que foi para Roma para convencer o jogador. Então foi um golaço todo do departamento de futebol do Palmeiras, um trabalho dos analistas, da comissão técnica, do diretor de futebol, o Anderson Barros, e também do agora gerente de negócios, gerente jurídico, o Leonardo Holanda. Palmeiras conseguindo essa contratação e olha, o Palmeiras está monitorando aí, está em busca também de um atacante com a saída do Endrick. Não tem um nome assim, mas está monitorando o mercado, vai ficar de olho aí em oportunidades com a saída do Endrick para buscar mais um atacante para o segundo semestre, viu, Bruno? Você viu que se a gente apertar o Vinícius, ele vai falar, né, Mário? Ele vai soltando. Tem também. Não tem o nome, não tem o nome. Você tem, você não quer falar, baú, Vinícius. Quem guarda segredo é baú, vai ficar guardando coisa. Ele tem informação, Vinícius. A nossa professora literalmente é fofoqueiro com diploma. Então, essa é boa. Pode falar esse nome. Fala, Vinícius, fala esse nome. Não, a gente tem muita responsabilidade, porque vai checando, né? Conversa com o empresário do jogador, conversa com outros nomes, então vai tentando aí monitorar os outros nomes. Mas é o nome que está no radar do Palmeiras, a gente pode dizer assim, né? O Gabigol. Vamos dizer assim, é um nome que está no radar. Mas ó, é bom lembrar que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final do ano. O Palmeiras poderia assinar um pré-contrato com o jogador para 2025, para jogar o Mundial de Clubes. Ele tem um contrato até o final do ano e tem essa suspensão ainda. Então, tem todo esse detalhe. Mas, se ele não acertar uma renovação com o Flamengo, fica livre e já pode assinar um pré-contrato no meio da temporada. A gente está monitorando ainda, está olhando se realmente... O Palmeiras também está monitorando e a gente está atrás disso aí. Assim, não, mas o Vinícius está tendo cautela nessa história, porque justamente o que acho que deixou internamente, né, o que o Vinícius estava falando, os dirigentes orgulhosos, o fato de ter sido em absoluto sigilo... O do Felipe Anderson. Do Felipe Anderson e claro, da contratação do jogador, de ter vencido uma disputa com a Juventus... e de ser uma contratação dessa nova estrutura ali, né? Porque sai o Cícero Souza e fica essa dúvida de como o departamento seguiria e já segue, aparentemente, aí da melhor maneira, né? Com uma contratação importante e uma negociação surpreendente. Sem dúvida, né? Uma contratação que gera muito impacto, porque além de muita gente querer, é um nome de um atleta de 31 anos, que tem jogado em alto nível já há algum tempo, né? Felipe Anderson tem assim, uma carreira que causa curiosidade, né? Felipe Anderson começou no Santos. Ele era um camisa 10 na base, quando subiu para o profissional. Sempre foi um jogador muito técnico. E a cobrança no Santos, à época o técnico era o Muricy Ramalho. E o Muricy até deu uma declaração que depois ficou muito famosa, dizendo que ele tinha defeito de fábrica. Né? Porque ele era um jogador muito técnico, mas cobrava-se mais competitividade, que ele fosse um jogador que se envolvesse mais com o jogo. Nunca se cobrou parte técnica do Felipe Anderson. Ele vai para a Inglaterra, tem uma carreira muito mais regular, de jogar mais vezes, de jogar mais tempo, vai para a Itália, muito mais regular, dificilmente fica fora por contusão, está sempre à disposição para jogar, e ele se tornou um jogador importante, né, no mercado europeu principalmente. E além de ser o camisa 10, ele pode ser o meia de outras funções no campo. Então o Palmeiras contrata um jogador que, além de pronto, está em um momento bom. Essa é uma diferença, Bruno. Ele não é um jogador que está chegando ao Brasil, a gente olhando assim, ó, não, ele vem aqui para se recuperar, ele está um ano parado. Tem muito caso assim. Para aposentar nesse sentido, faz um contrato de produtividade, aí tem um contrato de risco. Felipe Anderson não. É um jogador que está pronto, né? Então tem uma diferença grande. No Palmeiras hoje, Bira, é claro que, obviamente, nada impede, principalmente do Abel, de mudar esquemas ao longo até dessa temporada, desses 6 meses até ele chegar. Mas onde que você vê o Felipe Anderson nesse esquema? No lugar, talvez, de quem, assim, cumprindo a função? Então, aí eu acho que o Abel vai brincar muito. O Abel vai adorar. Porque o Abel gosta muito de tentar criar encaixes, jogo a jogo, de acordo com o adversário. E o Felipe Anderson é um jogador que pode mudar muito. Ele pode jogar como meia, ele pode jogar como atacante pelo lado, tanto pelo direito quanto pelo esquerdo. Na Lazio, ele jogou até como atacante centralizado. Mas eu até acho que como atacante centralizado não deve ser muita dele. Talvez seja situações mais pontuais ele ser usado assim. Tanto que até o Vinícius falou, o Palmeiras está atrás, né, do centroavante. O Felipe Anderson não resolve a questão do Endrick, né, da saída do Endrick. Mas fora isso, ele pode jogar do lado esquerdo. Mas é do lado do Veiga? É na posição do Veiga? É na posição de quem? Não, então, seria mais na ponta, vai. Tá. Agora, ele pode jogar na posição do Veiga,
também, por exemplo, teve gente até que até pensou, né? Então quer dizer que o Veiga vai sair. O Bruno até tem informação que não é isso. Agora, sei lá, se o Veiga é convocado para a Copa América, e talvez nesse momento da temporada, talvez o Felipe Anderson até em alguns momentos jogue como meia no lugar do Veiga, porque o Veiga saiu para a Copa América. Então, eu acho que vai ser um jogador que vai poder circular muito taticamente, e o Abel vai adorar ficar brincando, né? Sim. O Abel vai ficar... E é aquela coisa, sai a escalação, você não sabe o que o cara vai fazer em campo. Você vê a escalação do Palmeiras, tá bom, mas o Felipe Anderson vai jogar onde? Daí só quando começar o jogo você vai saber. Eu acho que ele é o substituto do Scarpa. Quando o time jogava com o Veiga, com o Dudu pela esquerda e o Scarpa pela direita, e aí um outro atacante... E hoje, às vezes, quando o Palmeiras joga assim, quem joga nessa função é o Mike. Não é? Tem jogado, inclusive, muito bem. Mas pode ser esse meia pela direita, pode ser. É que ele não é um ponta, né? Ele não é o Lázaro, por exemplo. Ele não é, né, não é o Estevão. Tá. Né? Mas pode ser o meia pela direita. Pode ser porque é um jogador que ele é muito versátil do meio pra frente. E corre, eu fiz um jogo da Lazio outro dia, meu Deus, o jogo contra a Juventus, semifinal da Copa da Itália, ele foi o melhor jogador do primeiro tempo. No segundo tempo a Lazio morreu. Mas ele era o lateral compondo uma linha de 5 na defesa, ele era o ponta que era lançado ali para armar a jogada, fechando, construindo pelo lado esquerdo, assim, correndo muito ainda. Contra a Juventus, né? E contra a Juventus, 31 anos, mas ainda tá inteirão. Porque se agora ele tem jogado mais pelo lado direito, o Marra até mais cedo estava me mostrando os vídeos dele no West Ham, quando ele jogava pelo lado esquerdo. Agora é mais pelo lado direito. Então, nesse jogo ele foi pelo lado esquerdo. Foi semifinal pelo lado da Copa da esquerdo Itália no lado esquerdo, então é o Scarpa mesmo, até fechando linha com 5 jogadores. Então ele até fechou, quer dizer, ele era o meia, mas no momento fechava. Que a Juventus tinha a bola avançava, ele fechava, porque o jogador tem essa consciência também. Mas isso quer dizer, Bruno, que talvez tenha alguém saindo, porque é a preocupação do torcedor também, né? Eu vou até perguntar pro Vinícius, a gente com o Francisco de Laurentiis e com o Daniel Bocato, a gente apurou algumas coisas internamente ali no Palmeiras, Vinícius, e a informação que a gente colheu é que neste momento não significa, por exemplo, que o Veiga tá saindo ou que algum outro jogador nesse momento tem uma proposta, né? A gente sabe que no meio do ano as coisas podem mudar, mas agora não é prevendo nenhuma saída, não é, Vinícius? E essa proposta pro Veiga, pro Piquerez, jogadores que são destaque do Palmeiras aí nas últimas temporadas, elas chegam sempre. Então, chegaram no ano passado, inclusive pro Veiga, o Palmeiras segurou, convenceu o jogador a permanecer aqui, mas essa contratação do Felipe Melo não quer dizer que o Palmeiras vai se desfazer do Veiga, pelo contrário, o Palmeiras quer reforçar o time pensando exatamente nesse Mundial de Clubes em 2025, então sem planos para se desfazer do Veiga. E o Felipe Anderson, hoje o Palmeiras joga naquele 3-5-2, né? Com 5 jogadores ali no meio campo, 3 fazendo a saída de bola, e aí 2 atacantes. E ele pode fazer, como destacou aí o Bira, do lado esquerdo, aí o Piquerez iria fazer essa função mais zagueiro, para o lado direito, como tem hoje o Marcos Rocha fazendo, pode ser o Mike fazendo essa função mais atrás, e o lado direito o Felipe Anderson. Então ele pode jogar na direita, na esquerda, mais centralizado no lugar do Veiga, inclusive até como um segundo atacante colando ali no Flaco Lopes. Então são muitas opções que o Palmeiras ganha com o Felipe Anderson, e sem pensar em se desfazer dos seus principais jogadores nessa e na próxima temporada, viu, Bruno? Até porque tem a sequência dessa temporada e o Mundial no início do ano que vem, né, Mari? Montando uma equipe pronta para a competição. Meu camarada, eu não sei se o Neto, meu camarada, minha camarada também, né? Como diria lá Ciro Gomes, minha estimada telespectadora, você também, meu estimado e minha estimada telespectadora. Olha, o Neto tá preocupado, com certeza, aí, já tá aí tentando dizer que o Palmeiras vai ser campeão para dar errado, né, para dar ruim, porque ele tava assim no Paulista, vocês lembram? Vocês lembram que ele tava, o Palmeiras vai ser campeão, vai ser tricampeão, e vai ser campeão invicto. Perdeu pro Santos, aí ele mudou o discurso. O Santos vai ser campeão, o Santos vai ser campeão, Cascão, o Santos vai ser campeão, Cascão. E aí, quando foi ver, o Palmeiras foi campeão, de novo. E aí ele teve que engolir o choro. A verdade é essa, né? Fazer o quê? Agora pode se preparar, porque tá chegando aí o Felipe Anderson e não sei se vai ser só ele, hein? Não sei se não aparece novidade daqui a pouco, hein? Deixe o seu like, se inscreva aí no canal, dá aquela conferidinha na inscrição e também aqui, ó, no vídeo que tá aparecendo para você clicar agora. Avante, palestra!